Gente, hoje a live vai ser sobre como posso viver sem dor tendo uma hérnia de disco, que é um tema que causa muita aflição, muita preocupação com as pessoas em relação à gravidade ou não de ter uma hérnia de disco. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que essa live é para acalmar o coração das pessoas que têm hérnia de disco, que se apavoram só de ver o diagnóstico, né? Acha que é capaz de ficar com incapacidade, acha que isso é um fator super perigoso, começa a ter medo do movimento. Então, o que eu vou pedir para vocês? Tem a flechinha aqui embaixo. Se você conhece já alguém que tem hérnia de disco, compartilhe esse vídeo, sabe por quê? Vai ser uma informação, vai ser uma conversa que vai abrir a cabeça dessa pessoa em relação ao tratamento da hérnia de disco, tá? Então, compartilhe o vídeo, chame as pessoas para assistir, porque de verdade é extremamente esclarecedor. Inclusive, o tema hoje é sobre hérnia de disco, mas quem possui algum tipo de dor no corpo, essa aula, essa live vai ser sobre o enfrentamento da dor. O que tem que fazer, o que você tem que começar a se programar, por que não deu certo, o que você tem que fazer para melhorar e tratar da hérnia de disco, ou se tiver hérnia de disco ali, saber como ficar sem dor tendo a hérnia de disco, tá bom? Como eu sempre mostro para vocês a importância como que é a coluna, porque não adianta nada você ir lá para um consultório de um fisioterapeuta, você ir no ortopedista, no reumatologista, e a pessoa só te dá um diagnóstico, você não tem noção do seu corpo, você não tem a noção de como que o seu corpo trabalha para cuidar das articulações e proteger das dores. Então, vamos lá. Olha, aqui está o meu esqueleto, tá? E vocês podem perceber que a coluna tem as curvas. Aqui tinha que ter uma curva um pouquinho mais da cervical para trás. A torácica, uma hipercifose, ó, a curva da coluna lombar, a curva da região sacral. Então, olha, tudo isso aqui, ó, tem curvas, tá? E olha, e por que a gente tem uma curva na coluna? Nós não somos retos, nós não somos uma chapa assim retinha, uma coluna, uma viga retinha. Porque a coluna, gente, ela é feita dessas curvas para ela poder dar sustentação para o nosso corpo, para dar o amortecimento do nosso movimento. Por isso que cada vértebra dessa tem diferentes tamanhos. Se você pegar uma vértebra lombar, ela é diferente da vértebra cervical, elas não são totalmente iguais. Isso tudo foi produzido ali, foi feito para você ter um melhor amortecimento durante o seu movimento, poder ter um melhor equilíbrio de postura. Fala que não é sensacional a coluna vertebral, né? Então, tudo isso é para você se reeducar, se reequilibrar o movimento, tá? E a postura parada estática também. E o que acontece quando é a hérnia de disco? Tem lá vários vídeos já que eu fico falando muito do tema da hérnia de disco, mas a live de hoje é para vocês entenderem como é possível viver sem a dor. Então, o que é a hérnia? É quando o disco intervertebral, ó, peraí, aqui, olha, tem uma vértebra e tem outra vértebra. É quando, vamos pegar mais a lombar, né, que a maioria dos casos é lombar. Aqui é a coluna lombar. Imagina o seguinte, geralmente L3, L4, L4, L5. Então, imagina aqui, olha, tem uma hérnia, ela sai daqui da coluna, tá? Ela tem a hérnia, o que acontece? É quando tem uma compressão dos discos intervertebrais. Então, olha, eu tenho um ossinho aqui e tenho outro ossinho aqui. E aqui no meio tem o disco. E o que é a hérnia? Quando tem uma compressão entre duas vértebras e a hérnia ela é deslocada, tá? Ela pode ter um processo, o disco ele pode ter um processo inflamatório e pegar uma raiz nervosa. Então, quem tem a dor do nervo ciático pode ser causado pela hérnia de disco, mas não quer dizer que todo pensamento de nervo ciático é devido a uma hérnia de disco, tá bom? Só estou dando um exemplo. Ou, outro exemplo, hérnia de disco cervical. Então, olha, quando tem um pinçamento aqui, olha, de algum disco entre as vértebras da cervical, o que vai acontecer? Se pinçar uma raiz nervosa, vai dar dor irradiada
pode chegar até as mãos. Então, é toda essa estrutura que pode ser comprometida. Mas isso quer dizer que se eu tenho um formigamento no braço, sempre vai ser culpa da hérnia? Não. Então, gente, comecem a pensar, às vezes, a pensar que tem patologias diferentes que dão alguns sintomas parecidos, tá bom? Então, isso é hérnia. Então, quando dá um deslocamento do disco intervertebral, comprimindo ou não uma raiz nervosa, tá bom? E o que acontece? Por que umas pessoas apresentam mais dores, outras pessoas apresentam menos dores? Por que isso acontece? Muita gente, a gente tem que pensar o seguinte, porque as pessoas possuem um limiar de dor diferente. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que toleram mais a dor. Tem pessoas que por uma coisinha pequenininha fazem aquela coisa, sente aquela dor intensa, sofre muito com aquela pequena dor, né? Então, e as pessoas, por isso, têm os limiares de dores diferentes. Tem uma pessoa que tem o parto, e passa super bem no parto, ela não tem dor nenhuma, e o mesmo parto para outra pessoa pode causar uma dor incrível. E assim também com as hérnias, com os pensamentos, com as dores da coluna lombar, cervical, torácica. Então, cada um tem o seu limiar de dor, né? A sua capacidade de suportar uma dor. Então, o que eu quero dizer? Quem tem dor é uma pessoa que tem azar? Não, né? Porque a dor, gente, é um sinal de que alguma coisa não vai bem no seu corpo. Por exemplo, imagina que você está tendo um infarto e você não sente a dor no peito. Ou se você está tendo uma crise de apendicite e você não mostra que você está com essa dor de apendicite. Você pode morrer, você concorda? Você não está tendo sinal daquela dor. Aí você vai lá e vai procurar uma ajuda. A mesma coisa com a hérnia de disco. Tá? Você percebeu que está tendo alguma alteração no seu corpo, está tendo uma dor persistente, você vai lá e vai procurar ajuda. Uma coisa assim, você teve uma crise na coluna, ela durou uns 2, 3 dias, que foi um mau jeito, aconteceu alguma contratura muscular na musculatura da coluna lombar e vai passar. Agora, como é uma dor persistente, ou aquela dor em choque, aquela dor que te bloqueou, você tem que procurar ajuda o quanto antes, não deixar aquilo se estender, você ficar ali com aquela dor e sem cuidado, sem controle. Então, muito importante você procurar uma ajuda médica, tá bom? E saber fazer um diagnóstico. Aí tá bom, passou daquela fase aguda da dor, a dor mais intensa, a dor ali que trava mais ali o seu movimento, aquela incapacidade, aqueles dias que você já ficou de cama, porque naquela fase aguda você quer ficar de repouso, mas quanto tempo, Carla, eu preciso ficar de repouso? Gente, o repouso mesmo de uma crise de hérnia, a gente fala que no máximo 3, 4 dias, depois tem que se movimentar. É para se movimentar com movimentos bruscos? Não são movimentos bruscos, são movimentos delicados. Você começar a fazer as coisas que você tem que fazer, mas de uma maneira mais delicada, não usando tanta força, porque você ainda está no processo inflamatório, tá? E aí depois você tem que se movimentar, que quanto mais paralisado, maior a chance de a sua dor se perpetuar ali, ficar aquele ciclo de dor. Qualquer movimento que você tiver, você vai ter medo de realizar o movimento, porque a dor vai voltar e a dor vai causar o dano no seu corpo, tá bom? Outra coisa, o meio que você vive. Vamos pensar o seguinte, se você teve essa crise de dor, você vai num médico, ou você tem um familiar aí, ou um amigo, uma amiga que fala assim, meu Deus, você tá com hérnia, meu Deus do céu, que desespero, a sua dor aumenta só do que você escutou. Você escutou e falou assim, nossa, a fulana falou que eu tenho hérnia e que isso é gravíssimo. Gente, põe na sua cabeça, é sério, tem que cuidar? Lógico que você tem que cuidar. A hérnia, falam assim, você está querendo dizer que a hérnia não é incapacitante, não pode tornar uma pessoa incapacitante. Não, não é isso, ela até pode tornar,
mas são raros os casos, e geralmente são mais acidentes, uns casos mais graves, um caso que a pessoa não consegue nem mover a perna, que perdeu um movimento da perna, que não sente o músculo não funciona, encosta a mão, não está sentindo a perna, e são casos muito mais graves, tá bom? Ela pode ser incapacitante, sim, tá? Mas isso são casos extremos, muito mais graves. Eu tenho 20 anos de formada lá no consultório, nunca vi ter um caso incapacitante desse, de verdade, tá? Pode acontecer, sim. Pode acontecer sim, mas hoje em dia, você buscando ajuda, você buscando um tratamento certinho, um cuidado certo, é muito difícil chegar nesse caso tão grave, tá? Então, vamos lá. Você vive, então, num meio que talvez você teve uma história que você fala assim, mas o meu pai teve hérnia, ficou mal até ele falecer. Eu tenho um histórico, meu avô teve hérnia, minha mãe tem artrose e artrite. Tudo isso, né, começa a isso ser plantado ali dentro da tua cabeça, tá? Só que é o seguinte, só que isso você vai criando um desespero quando pensa em movimentar. Tá? Então, o que acontece? Você começa a ter os pensamentos que nós chamamos de catastróficos, sabe? Que você fala, meu Deus, eu tenho isso, eu não posso mais carregar peso, eu não posso mais fazer ginástica, eu tenho que parar minha caminhada, eu não posso ficar muito tempo na cozinha, eu não posso trabalhar, ficar muitas horas sentado, eu vou ter pressão do meu trabalho, eu vou ter... Gente, não é assim, não precisa ser assim. Tá bom? Então é o seguinte, agora você imagina que você estava neste ambiente. Aí agora eu vou falar de um outro ambiente, onde você vai no médico e ele fala assim, olha, você tem uma hérnia, ela tá ali deslocada, tá com compressão de raiz nervosa, tá? Mas nós vamos tirar o processo inflamatório com a medicação adequada, se necessário, né? Tomar a medicação que nem sempre precisa, e aí você vai começar a fazer um trabalho no seu corpo, que não só pensando na sua coluna lombar, e tem tudo para dar certo. As pessoas muitas vezes convivem com a hérnia, trabalham, praticam um esporte, vão para a academia. Você vai para o fisioterapeuta e você fala assim, eu tenho uma dor na coluna lombar, o que eu faço? Eu estou desesperado. Eu falo assim, não, fica calmo, você vai voltar a ter a sua vida normal, né? Você vai conseguir, eu vou te encorajar o movimento, eu vou te ensinar como proteger sua coluna, eu vou mostrar que a sua coluna lombar, ela depende de outras estruturas para ser preservada, para ser cuidada, para ser movimentada, e que você vai voltar a cuidar, a fazer as suas atividades físicas. Em qual desses ambientes você gostaria de estar? Então, é isso que tem que parar para pensar. Tá? O jeito que as pessoas falam, o que está escrito no exame de diagnóstico, e eu vou falar uma coisa para vocês. Antigamente, como que era feito o tratamento da hérnia? Você ia lá no médico, fala, estou com dor nas costas, e ele não ia pedir exame, porque ele já tinha mais ou menos na cabeça dele que tem alguma coisa, alguma compressão na sua coluna, né? E aí ele ia falar assim, olha, vai tratar, vai fazer exercício, se não melhorar, você volta. Ele não pedia exame, porque não precisa, porque geralmente o tratamento a gente vai indo pelo histórico que o paciente está falando. Graças a Deus tem os exames hoje, sim, é sempre uma investigação, investigar melhor uma patologia, ver se não tem um tumor ósseo, se não tem uma outra lesão medular, pode tanta coisa ali ser investigada, mas as pessoas às vezes se rendem a um diagnóstico, e quanto mais coisa ali tiver escrito, nossa, eu tenho tudo, né? Eu tenho desgaste, eu tenho um pico de papagaio, a pessoa paralisa pelo que lê. Fala, meu Deus, eu não posso me mexer. E como eu já ouvi, que eu fiz uma vez um curso, que o médico, ele falava assim, que 90%, que assim, a gente tem um problema, e 90% desse problema, ele não é um problema. Né? É só que a chance de ser real, essa situação, ser grave do jeito que a gente planta na nossa cabeça, tá? Ela não é verdadeira. Tá? A chance de isso não ser verdade é 90%, e só 10% o risco das coisas acontecerem da maneira mais grave. Ponham isso na cabeça de vocês em relação à hérnia. Então, quando a gente tem um problema, um exemplo que eu estou explicando, né? É o seguinte: teve uma paciente que ela pegou, uma médica cardiologista, viu uma manchinha, não uma manchinha, uma alteração no fígado, no exame de sangue, mas em relação ao fígado.
Aí a médica falou assim, olha, eu acho melhor investigar para proteger, não que tenha alguma coisa. Só que a gente fica muito mais preso para o ponto negativo do que a chance de pensar no ponto positivo. Isso eu não estou querendo dizer, você tem que ser otimista, você tem que ser, não pode ser pessimista. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é fato. Aí o que aconteceu? Ela botou na cabeça dela que a grande chance de ter um problema gravíssimo no fígado. Né? Outro caso, quando vai fazer exames de câncer de mama, quantos pacientes, né? Tive também já uma paciente que falou assim, nossa, o laboratório me ligou, falou para eu voltar, que eles não viram direito a minha mama, será que... Aí ela já botou na cabeça dela que alguma coisa grave vai acontecer. Agora, a chance de que só vai investigar melhor, ou a imagem não ficou boa, e assim, normalmente, a chance de ser o problema catastrófico é só 10%. Tá? Então, é o seguinte, com a hérnia é igual, tá? Não deixem o pensamento catastrófico tomar conta da cabeça de vocês. Segundo ponto, às vezes as pessoas querem o lado mais fácil da solução da dor na coluna, causada pela hérnia ou qualquer outro tipo de dor, outro tipo de patologia. E o que acontece? Qual que é o mais fácil? A medicação. Só que essa medicação, ela é ótima que ela existe? Ótima que ela existe. Só que não esquecendo que uma hora é capaz, o excesso de medicação pode afetar estômago, intestino, atacar o fígado, rins. O excesso de anti-inflamatório e analgésicos, ele acaba afetando outros órgãos. Os remédios são feitos para você usar temporariamente ou com uma orientação médica. Por isso que existem as bulas ali, né? E quando você lê as chances de ter algumas coisas, aquelas coisas existem em proporções menores, mínimas, porque teve todo um estudo, toda uma pesquisa, mas existe. Então, os medicamentos não são para você sair tomando, ou, como eu sempre falo, fazer parte da compra do mês. Se você está com medicação fazendo parte da compra do mês em relação a analgésico para dores na coluna, ou qualquer outro tipo de dor, gente, isso está errado, tá bom? Então, ponto, a medicação, o ambiente aonde você vive, com quem você anda falando e tocando no assunto em relação às suas dores, cuidado, né? Cabeleireiro, o trabalho, que meu marido travou e nunca mais melhorou, o fisioterapeuta, eu não estou falando que o fisioterapeuta ele tem que mentir para você, tá? Mas tem que ser real. A gente precisa que vocês saibam do que está acontecendo dentro do corpo de vocês, tá? Outro ponto, a partir do momento que você assume um tratamento e você apresentou uma melhora, é para parar de fazer exercícios? Não. Exercícios é para a vida toda, para todo mundo. Para quem tem dores no corpo, gente, está carimbado ali na tua vida, no seu passaporte da vida, de que você precisa se movimentar. Aí já são as escolhas de que você quer ficar ali na parte passiva de um tratamento com medicação, ou você quer ser extremamente ativo, você quer fazer parte da sua melhora e traçar um objetivo. Como que se trata um objetivo para você melhorar das dores no corpo? O que você quer fazer com o seu corpo durante a sua vida em relação à dor? Tá? Eu quero viajar, eu quero acordar e ficar pensando que eu vou ter que tomar um remédio até o final do dia, que eu não vou conseguir passar o dia sem remédio. Eu quero acordar e falar assim, eu não vou ter que pensar que o momento do dia que eu vou deitar para descansar, para ver se a minha dor passa. Então, outra coisa, e se eu operar? Não é mais fácil? Né? Fala assim, eu opero, o médico falou que se eu operar eu vou melhorar. Tá, que bom, pode melhora, mas eu vou dizer para vocês, tem muita cirurgia que não dá um resultado assim super benéfico, que a pessoa fica sensacional, tá? E por que isso acontece? A partir do momento que você faz uma cirurgia na coluna, o que pode acontecer? Não vou falando que vai acontecer, tá, gente? Tem muitas cirurgias com muito sucesso. Pode acontecer da sua dor não melhorar, você foi lá, operou, descomprimiu, tirou a parte ali da hérnia, fez todo ali o tratamento. E se eu falar para você que às vezes não é o problema da hérnia, a hérnia pode estar lá, apareceu no exame, tá toda ali bonitinha a hérnia, comprimindo raiz nervosa, mas você não tem sintoma disso tudo.
tá? A hérnia tá lá quieta, o seu nervo tá conseguindo trabalhar, mesmo sendo um pouquinho comprimido, só que a musculatura do seu corpo, da sua coluna lombar, da sua coluna torácica, cervical, com toda a estrutura do seu quadril, essas estruturas não foram resolvidas. E essa estrutura muscular que está aqui do lado, ela pode estar sofrendo um espasmo, uma contração, e essa contratura pode ser o problema que está te causando a dor. E a hérnia, coitadinha, sobrou para ela que foi sofrer a cirurgia, só que o problema não estava aí. Então, esse é um ponto, tá? Segundo ponto, se você opera, a gente também, sabe quando você faz uma ferida e forma ali a cicatriz? E forma um queloide, a casquinha da cicatriz? Ou se não, e a cicatriz é um tecido um pouquinho mais fibroso, mais rígido. Você imagina que isso pode acontecer também aqui na sua coluna, tá? Pode acontecer. E aí torna um tecido fibroso. Eu tenho uma paciente assim. E o que aconteceu? Esse tecido fibroso não para de pinçar a raiz nervosa dessa paciente. Então, assim, é para não operar? A ideia de nós fisioterapeutas é evitar que o paciente vá para a cirurgia, não tem um pingo de dúvida. Só que tem vezes que a gente não consegue mesmo, e o paciente vai para a cirurgia e se recupera, sim, mas toda cirurgia, qualquer cirurgia que você faça, sempre tem um mínimo de risco. E o que a gente puder evitar um centro cirúrgico, melhor, tá? Então é o seguinte, tudo tem um risco. Só que assim, se dê oportunidade de tratar com tratamento conservador. O que é o conservador? É o não cirúrgico. É através de movimentos, é através de reeducação da postura dinâmica e a postura estática. Você cuidar do seu corpo, da coordenação do movimento, ensinar os seus músculos a trabalharem novamente. E outra coisa, a coluna, a hérnia, não depende só aqui da região da coluna, depende do quadril, depende do joelho, da nossa base de sustentação, que são os pés. Então, é trabalhar o corpo todinho, tá bom? Respiração, né? Quem tem respiração muito curta, costelas presas, tá tudo ali aqui em cima angustiado, pode dar dor nas costas? Sim. Outro ponto, como viver com hérnia em relação, sem a dor? Alimentação. Tá? É muito importante você procurar a ajuda de um nutricionista e ele indicar alimentos não inflamatórios. Tá? Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque fica muita polêmica. Então, é o seguinte, existem alimentos inflamatórios, isso tem que ser tirado. No caso da minha filha, foi o leite. Eu tive que tirar o leite da minha filha. E eu resolvi tirar junto. E para mim foi muito benéfico. Eu senti uma sensação de bem-estar, porque o leite é extremamente inflamatório. Então, o que puder tirar, melhor em relação ao leite, tá bom? Então, vamos lá. E assim, às vezes as pessoas vão no médico, o médico fala assim, não pede o exame, pede o exercício, vai lá, faz a fisioterapia, vamos ver o quanto que você melhora a qualidade do movimento, vê se melhora, aí você volta. A pessoa não está conformada porque ele não pediu ressonância magnética, ele não pediu um exame, né? E aí ele procura outro médico. Às vezes, gente, eu já vi paciente, parece que ele quer procurar o médico que vai dizer o que ele quer ouvir. O seu caso é gravíssimo. Seu caso, nossa, é grave, não se mexe, repouso, não sei o que e tal. Só que não é assim, tá? Eu falo, gente, você quer ouvir o que tem que ser feito ou você quer ouvir o que lhe convém, talvez que soa no seu ouvido, na sua cabeça, no seu subconsciente de que é o caminho mais fácil, tá? Então, é o seguinte, o ambiente que você mora, a alimentação, com quem você conversa, né, em relação ao médico, ao fisioterapeuta, muito importante, tá? Você quer ficar no tratamento passivo, que nem sempre, quer dizer, nem sempre não é a melhor saída, ou você quer ficar ali, ser o ator principal, o protagonista da sua vida. Você fala assim, tá bom, agora eu vou fazer. Tá? Agora eu vou assumir o papel que me cabe, que é cuidar do meu corpo, das minhas articulações, dos meus músculos e tocar a sua vida. Tá? Então, isso é muito importante para quem tem hérnia. Tá? Carla, quem tem hérnia, volta a andar de bicicleta, volta a correr, volta a fazer atividade física? Sim, volta a fazer atividade física. Mas não opera? Não opera, tá? Ela tem a chance de absorver novamente, ela tem a chance de ficar lá pro resto da sua vida e não incomodar mais. Por quê? Por que tem a chance de não te incomodar mais? Porque a hérnia tá aqui
E você tem toda a estrutura para o resto do corpo trabalhar, tá? Então é o seguinte, você não é só um espaço intervertebral aqui, tá? Você tem todas as outras estruturas ali para ajudar essa região, para ir dando a informação para essa região que é capaz do movimento. E agradeçam que você tem dor, porque a dor é uma informação. Agora, o que você vai fazer com essa dor, como você vai lidar, como você vai enfrentar uma situação dessa, cabe a você ter calma, ter a sabedoria, a tranquilidade de lidar com uma dor no corpo. Eu falo que assim, aceita, fala, tá bom, e agora o que eu faço? Mas não se vitimiza. Eu não quero diminuir a sua dor de maneira alguma. Só quem dor sabe o que é uma dor, sabe o que é travar, sabe que assim, o que não conseguir se virar na cama. Mas passando essa fase aguda de crise, gente, vamos se cuidar, tá? Outra coisa, acabou o tratamento, siga na atividade física. Fala para o seu fisioterapeuta o que eu tenho que fazer para continuar me sentindo sempre bem e evitar uma nova crise. Conversem, questionem. Não é só você ir lá, chegar, entregar seu corpo para o fisioterapeuta, achar que ele vai fazer um milagre e você sair de lá e não se cuidar mais, tá? Então, vão lá, questione, pergunte, argumenta, tá bom? Tomem o controle da situação em relação ao seu corpo, tá? E cuidado com o que você escuta. É sério? Tem que cuidar? Sim, tem que cuidar. Mas tem o tratamento. Tem os cuidados das dores, tá? Então, é o encorajamento. Esse é o papel da gente, encorajar vocês ao movimento, tá bom? O que acontece? Quando a gente fala do construir um corpo sem dor, a gente fala o quê? De voltar a dar as funções que o seu corpo perdeu. O que eu quero dizer? Você fica preocupado como que eu tenho que dormir, que travesseiro, você não sabe, você não consegue levantar o braço porque o braço dói. Qual que é o papel de construindo um corpo sem dor? É voltar a te dar essas funções. É voltar a mostrar a capacidade que o seu corpo tem de realizar as atividades que você tem que realizar, o que você precisa realizar, o que você gosta de realizar. Eu fico muito triste quando chega um paciente e fala assim, nossa, agora eu só faço tudo de carro, porque eu sei que se eu andar 2 quarteirões eu não vou conseguir mais. E quando você vê o paciente falar assim para mim, Carla, eu acho, vamos fazer o seguinte, anda comigo na rua. E ele vê, então o que ele quer? Ele consegue andar? Ele vai conseguir andar. Mas ele quer o quê? Alguém ali do lado dele falando assim, vai que você consegue. Vai que o seu corpo pode. É isso que eu mostrei que eu mostro no Construindo um Corpo Sem Dor. Eu vou lá e falo, vai que você pode. Confia. Eu tô com você. Vai lá que você vai conseguir ter o controle dessa sua dor, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante, tá? E sempre pensa o seguinte, gente, traça um objetivo, o que você quer voltar a fazer e que as dores estão te limitando. Pensa nisso, traça um objetivo, aonde vocês querem chegar, tá? E tá vendo, eu já plantei uma sementinha para vocês, tirando vocês do quadro da dor. Eu quero que vocês pensem no quadro da melhora. A dor você já sabe, você já tá vivendo com ela tá ali te chamando sua atenção o tempo inteiro. Vamos agora plantar a sementinha aonde eu quero chegar. Qual é esse processo que eu vou passar para chegar nesse meu objetivo final? O que eu quero dizer como esse objetivo final? Ficar um dia inteiro sem remédio. Não lembrar da dor. Você executar a atividade da sua casa. Você poder brincar com seu filho, com seu neto e sem sentir a dor. Traça um objetivo do que realmente você quer fazer com o seu corpo. Tá bom? Então, é assim que tem como viver sem dor numa hérnia de disco, tá bom? O ambiente, a alimentação, continuação de um movimento após um tratamento, tá? Você entender que o corpo não é só 2 vértebras e um disco no meio, você tem toda a estrutura em volta para dar assistência para aquele local da dor. Você se tornar o protagonista da sua vida, da sua história, e você tocar o seu tratamento, você tocar e confiar na melhora do seu corpo. Tá bom? Gente, quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade. Eu não tomo leite nem açúcar branco, né? Nem farinha de trigo, só sei que a dor é na coluna. Marina, mas aí o movimento, como que tá o movimento, Marina, dessa coluna? Tenho 2 hérnias de disco, nervo ciático, artrose no quadril e tendinite no ombro esquerdo. Sofro muito, me ajuda, por favor. Marina,
dá uma olhada lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, para você ver. A gente está com a Semana Viver Sem Dor aberta, do curso da Semana Viver Sem Dor. E aí tem os depoimentos, né? E assim, a importância, entra lá na página, clica direitinho lá para você ver o quanto que as pessoas começam a entender o que é construindo um corpo sem dor. Tá? Você pode ter tudo isso, a tendinite do ombro, você pode ter as dores, você pode ter o que for. Pode ter certeza, sempre tenho que melhorar em um caminho ali para seguir, tá? E é isso, a hérnia tá lá, você já tá com a hérnia crônica, o que é uma hérnia crônica? Mais de 3 meses de dor, e as dores crônicas, ela tá lá, tá? E muita gente fala assim, nossa, eu melhorei da dor, eu tive uma aluna do Construindo um Corpo Sem Dor que aconteceu isso, ela falou assim, Carla, eu melhorei da dor e o meu médico pediu para eu repetir meu exame para ver como que estava a hérnia, porque eu melhorei. Gente, não adianta você pedir um exame depois de 3, 4 meses. A hérnia vai estar lá. Mas não se baseia no exame, se baseia no que você está sentindo. O seu corpo está criando estrutura para cuidar daquela hérnia, para deixar ela lá quieta e você conseguir voltar a fazer o que você tem que fazer, tá? Me chamaram a atenção aqui que eu comecei a ler de conta do final. A Socorro, boa noite. A Sueli, boa noite, Sueli. A Elza, oi, Elza, boa noite. A Socorro, verdade. As dores se tornam crônicas e movimentar causava... deve ser não me movimentar, e movimentar causava dor. 5 hérnias, mas o problema era o ciático, que ventosa, acupuntura, caminhar doía, e o físio não resolveram, infelizmente. Socorro, não desiste, tem saída, não desiste. Às vezes, não tá ali no caminho certo ainda, Socorro. Acabei caindo na infiltração, região lombo-sacro e quadril, mas ainda sinto dor no glúteo. Sabe por quê? Você está tratando do sintoma, você não está tratando da causa. Viu, Socorro? Você está tratando ali do sintoma, você não está tratando da causa, tá? As hérnias de disco estão lá, sim. Gente, às vezes tem pacientes que me ligam para marcar consulta, eles falam, já vou te mandar meu exame. Se eu olho o exame do paciente, é capaz de falar assim, gente, esse paciente, será que ele anda? Lógico que eu não vou perguntar isso no telefone, mas assim, será que ele tá andando? Porque com esse exame era para dizer brincadeira. Eu falo, meu Deus do céu, a coluna tem vértebra que já está encostando uma na outra, totalmente dobrada, curvada, rodada. E o paciente está com uma leve dor, às vezes na região do glúteo. Porque aquela história da coluna não quer dizer que é a principal causa da dor, tá? E aí falam, nossa, se eu ver seu exame, você declara que esse paciente está inválido. E não é verdade. Pessoas com idade, não é? Vamos lá, Socorro. Aqui, agora com a melhora, vou conseguir fazer a fisio, alongamento e fortalecimento. Tá, por isso fiquei meses tratando só analgesia. Então, aí que tá. Sabe o que eu faço com os meus pacientes de hérnia na fase crônica, na fase aguda? O que eu faço? Faço a parte ali, né, daqueles 3, 4 dias de analgésico, de repouso, aquela parte para acalmar aquele corpo, trabalho com relaxamento, com a musculatura, com a respiração, né? A respiração é fundamental, porque a gente mexe as costelas estão inseridas ali na coluna, então você mexe para essa pessoa e acalmando o corpo, calma que está tudo bem, está dando informação para o nosso cérebro, e a respiração, o diafragma, ele é responsável por isso, para acalmar o nosso cérebro, os nossos pensamentos, e aquele sinal de dor ir diminuindo o alarme daquela dor, né? E aí, o que acontece? Eu não vou mexer na coluna, eu não vou fazer alongamento, eu não alongo o paciente com hérnia, eu não alongo, eu mobilizo. Eu não passo com paciente de hérnia. Se está com ciático, então nem pensar em fazer alongamento. Eu vou fazer umas mobilizações, quer dizer, eu vou ensinar o paciente a mobilizar o pé, o joelho, o quadril, para depois chegar naquela coluna. E eu vou por partes, ou senão eu vou vendo o que ele pode me oferecer daquela coluna, isso na fase aguda, hein, gente? E aí eu vou resgatando aquele corpo, a gente fala que é cinesiofobia, que é fobia do movimento, e a gente vai resgatando aquele corpo novamente, tá?
Helenise, eu consegui ficar sem as dores por causa da hérnia de disco lombar, fazendo os exercícios todos os dias. Ó, a Helenise está aqui, a Helenise é aluna do Construindo um Corpo Sem Dor. A gente se falou ontem, né, Helenise? Foi muito gostosa a nossa conversa. Tucano, parabéns, obrigada, Tucano. A Sueli, minha amiga operou 3 vezes e não melhorou. Bom, tá aí a resposta, né? Boa noite, Ana Regina. Então, é o seguinte, gente, comecem a confiar. Primeiro é o seguinte, a confiar, eu falo que é pela cabeça mesmo. Fala assim, aonde eu quero chegar? E aí, depois, a gente vai junto com você no processo, tá? Eu quero chegar junto no processo. A Helenise, não era, Helenise? Você que não estava conseguindo andar, você voltou a fazer as caminhadas, né? Você voltou... A Helenise estava com esse problema da hérnia com indicação cirúrgica. A Sueli Santos, tenho 2 hérnias na cervical e 2 na lombar e um bico de papagaio. O bico de papagaio, gente, é artrose. Artrose todo mundo vai ter. Se eu fizer uma ressonância do meu corpo, eu vou ter também, né? Porque faz parte do problema, do problema, não é problema nenhum, do envelhecimento, tá? Um problema sério no ombro, mas faço o meu serviço com prudência e não sinto tanta dor. Faço exercícios leves quando levanto. Gente, é o simples bem feito, tá? O que eu ensino, o que eu gosto de falar para os alunos ou as pessoas que entram nas lives para me assistir é o seguinte, gente, vai aos poucos, vai respeitando o limite do corpo, sabe por quê? Ao mesmo tempo que você vai dando o exercício, mostrando a iniciativa de execução e de leve, respeitando o limite da dor, você consegue, tá? Pouco a pouco, as coisas não são para ontem, é um processo. Por isso que eu dou assistência para os alunos, eu falo com eles, eu cobro deles algumas atitudes, porque é assim que você vai passando o processo, tá? A Maria Nogueira, tenho muita dor no quadril, estou com uma hérnia inguinal, posso fazer alguns exercícios? Olha, só falo para você perguntar, Maria Nogueira, sobre essa hérnia inguinal para o médico, tá bom? Para saber como está essa hérnia, tá? Aí, realmente, isso é o que eu vou te pedir. Você tem que conversar com o seu médico para avaliar direitinho como está essa hérnia inguinal, tá? Isso é muito importante saber como que está uma situação para você poder tratar do seu corpo, tá? Em relação aos exercícios de quadril, mesmo tendo a hérnia, tem alguns exercícios que dá para fazer, mas eu prefiro que você peça autorização do seu médico, assim, ele pode fazer, porque tem que saber como está essa hérnia inguinal, tá? Não sei se você está com dor, como que ela está essa hérnia, então, muito importante você ter essa informação com o seu médico, tá bom? Gente, olha só, quero falar para vocês, então, que eu agradeço, né? Muito obrigada por todos estarem aqui essa hora, quinta-feira à noite. A gente tem live toda quinta-feira sobre o tema. Muitas lives eu faço exercícios juntos com vocês, eu direciono alguns exercícios simples ali para vocês reconquistarem o movimento, a postura, a qualidade da marcha, a qualidade de respiração, postura, mexo muito com a coluna, porque dali, daquele pilar que sai todas as informações do corpo, né, sensitivas e motoras. Então, eu quero agradecer demais, de verdade.